That is an archetype. You see, an archetype always is a sort of abbreviated drama. Namely, it begins in such and such a way, it extends to such a complication, and it finds a solution in such a way. That is the usual form. As for instance, you take the instinct of building a nest with birds. Yeah. In the way they build the nest, there is the beginning, the middle, and the end. Yeah. It is built just to suffice for a certain number of young. So, you see, the end is already anticipated. And that's the reason why in the archetype itself there is no time. It is a timeless condition where beginning, middle, and end are just the same. They're all given in one. Yeah. Now that is only a hint to what the archetype can do, you know, but that's a complicated question. O conceito do arquétipo, ele fala justamente disso. Arc vem de arcai, tipo vem de marca. É como se fosse uma forma de uma tendência, uma predisposição de conceber, de imaginar, né? De imaginar o mundo. Eles são inacessíveis em sua essência. Vou te dar um exemplo. Na mitologia, Zeus, o deus, né, que vivia lá no Olimpo, se relacionava com Semele, e ela era humana. Quando ela pediu a ele que ele se mostrasse com toda a sua exuberância, ela foi fulminada. Ver o arquétipo, entrar em contato direto com o arquétipo, seria ver o próprio Deus e ser fulminado. Tamanha a luminosidade, a potência. Então a gente consegue, a manifestação dos arquétipos é por meio dos símbolos ou das imagens arquetípicas. O que a gente encontra, na verdade, aqui, o que a gente tem aqui, né? O que as imagens ou a mitologia trazem são imagens arquetípicas, não é o próprio arquétipo. Desde que o mundo é mundo, todos os seres humanos têm essa predisposição, que faz, que é uma coisa muito interessante do Jung, né, quando ele estuda os arquétipos. Ele era psiquiatra, então ele estudava bastante casos de pessoas psicóticas, esquizofrênicos e tudo, e ele via que nos delírios, até então esses delírios eram tidos como sem sentido, não tinham valor, né, nenhum, louco, a pessoa, ninguém dava atenção. Freud também fez isso, ele começou a ouvir, e ele via que muitos delírios, o conteúdo desses delírios, quando ele começou a estudar religião, ele começou a estudar mitologia, esses delírios eram dessas mitologias inclusive que o paciente, porque ele conhecia o histórico do paciente, né, tinha um prontuário e tudo, ele não tinha acesso, não era algo, por exemplo, que era uma mitologia ou uma religião muito difundida na Suíça. Era um paciente, por exemplo, muito humilde, que não era culto, não tinha um repertório para ele ter aprendido aquilo, né, em algum lugar, mas aparecia nos sonhos, e aparecia então esses arquétipos, eles falam, os mitos, eles falam, contam a história do homem, contam a nossa trajetória, né? São universais, falam sobre a mãe, o pai, sobre a morte, a justiça, né? E isso faz com que a gente acabe acessando esses arquétipos em nós, né? Entendendo como eles estão agindo na nossa vida, como eles estão agindo, o que está acontecendo, qual o arquétipo desse momento. Os arquétipos, eles são formas sem conteúdo, como se o baldinho de areia, que você tem aquelas forminhas. Então os arquétipos são forminhas, formas sem conteúdo. Eu posso encher com areia, eu posso encher com argila, eu posso encher com água, possibilidades herdadas de todos nós, que fazem parte do ser humano, potencialidades de ser humano. E os arquétipos são tantos quanto as situações vividas. Então, os nossos ancestrais que viviam lá tendo que produzir o fogo, né? Ou que caçar. Então, na medida em que eles foram vivendo, a repetição dessas vivências
foi constituindo os arquétipos. Os arquétipos moram, o condomínio dos arquétipos, a morada dos arquétipos é no inconsciente coletivo. Toda civilização vai ter uma deusa, por exemplo, do amor. Então, na mitologia Yorubá, temos Oxum. Na mitologia grega tem Afrodite, na mitologia romana tem Vênus, e aí você percebe que muda o nome, muda a roupagem, mas a essência é a mesma em todo lugar. O arquétipo ele tem essa função de nos apresentarmos, né, para as potencialidades múltiplas da vida e nos auxiliar a entender como é que a gente vai manifestar, né? Como é que a gente vai manifestar essas características, como é que a gente vai colocar ali, materializar, né? Trazer para a matéria e viver aquilo. Acho que são grandes condutores, né? Condutores da caminhada.